Olá, tudo bem? Trazemos para você, agora, nesse momento, várias imagens, filmes, vídeos, né? Sobre o protesto do dia 22. Havíamos comunicado inicialmente que faríamos do dia 21 ao 24, mas as escolas bíblicas de Obreiro agora no Templo Central, eu acho que também por conta dessa pandemia, têm sido muito vazias, não é? E fizemos os protestos no dia 21, houve algumas dificuldades, porque a administração de Ailton, como sempre, eu já contei aí em vídeos anteriores, não é? Ela costuma se impor sobre toda e qualquer vontade que não seja a de Ailton José Alves. Então ela impõe a vontade de Ailton José Alves. Tal qual não foi a nossa surpresa quando a administração da igreja havia praticamente privatizado a frente da IEADPE, a via pública, a Avenida Mário Melo. De tal sorte que fez confusão, fez briga, e quando eu cheguei lá no primeiro dia, estávamos praticamente proibidos de transitar na frente do Templo Central. Isso porque eu já cheguei umas 11 horas e a administração da igreja, através do seu representante, ludibriou a polícia militar de que iríamos fazer confusão, iríamos fazer discórdia. E ali ela havia pedido há um ano atrás havia. E depois chegamos ao consenso que não queríamos briga, indisposição, queríamos sim, como sempre quisemos, denunciar, mostrar a realidade para que você entenda o quanto essa administração está desviada. Então ficamos ali nos sinais, a Avenida Mário Melo com a Avenida Cruz Cabugá. Mas eu confesso a vocês, após o protesto eu vim para casa e no outro dia eu postei o vídeo aí e disse: amanhã doa a quem doer. Faremos valer o nosso direito de protesto, de visibilidade na frente do Templo Central, na Avenida Mário Melo, porque para isso pedimos, né, cumprimos todas as etapas para uma manifestação pública, e a igreja arbitrariamente não poderia impedir ou se contrapor a uma legislação. Aí eu imagino, os irmãos vejam o seguinte: se ela faz isso, para quem veio o grupo, né, representado por seus advogados, cumprindo todas as etapas legais, se ela se arvorar a fazer isso, imagina o que essa administração não faz ou não fez e continua fazendo durante esses 23 anos, com pessoas leigas, agindo de boa fé, tudo creditando a Deus, e eles se aproveitando, massacrando, oprimindo. Você sabe o que aconteceu com o pastor Almeida, com o pastor Dário e com tantos outros. E esses que estão aí, que pensam que vão ter um tratamento diferenciado, estão redondamente enganados. O João Fernandes, por exemplo, esse ancião, ele foi dirigente da escola dominical que eu participei quando criança. Então o pastor João Fernandes não é tão novo assim. E eu passei um tempo na cidade de Juazeiro, Petrolina, por ali, né, na década de 90, né, final de 80 para a década de 90. E quando eu chegava lá em Petrolina, onde ele estava pastoreando, na administração de José Leôncio da Silva, toda vez ele fazia questão de me apresentar. Está ali Josué Augusto, o doutor Josué, engenheiro da Chesf, o qual eu vi pequenininho lá na escola dominical, está ali com sua esposa, seus filhos, e fazia aquela deferência. E para mim o pastor João Fernandes era uma referência, mas infelizmente ele foi amordaçado e foi forçado, não sei se por presentes, não sei se por cobertura a sua família, porque também depende dessa administração, ele se cala, assim como os outros, diante de todas essas arbitrariedades. Então, para mim, eu já não vejo mais o pastor João Fernandes como via durante a minha infância, durante a minha adolescência e até durante o período que ele pastoreou
a Igreja Evangélica de Deus em Petrolina, na gestão do pastor José Leôncio da Silva. O pastor veio para cá, o pastor João Fernandes, e foi, como eu disse, amordaçado, limitado, e calou-se e foi subjugado. E não é novidade, porque ele também, eu estou falando dele, porque ainda hoje eu vi no culto, calado, não tem mais oportunidade. E esses novos que estão chegando aí vão ter o mesmo tratamento que teve Almeida, que teve o Dário, que foi primeiro secretário da igreja, um homem de respeito, embora com suas falhas, porque apoiou Ailton José Alves, entendeu? Então, resumindo, mostrarei para vocês agora um resumo das nossas denúncias, das cenas, né, do que foi esse dia 22 de protesto. Então não fizemos hoje, não faremos amanhã domingo, mas prometemos que faremos em todo o estado de Pernambuco. Saberá os desvios de conduta dessa administração. E que essa administração, porque hoje mesmo no aniversário de Ailton José Alves, só veio elogio e só veio carapuça para quem está denunciando. E eu escrevendo lá nos comentários e eles me bloqueando. E um dos comentários eu disse o seguinte: o ditador Kim Jong-un da Coreia do Norte, para eles lá, é tido como querido, como um homem competente, mas veja o dano, o prejuízo em gerações após gerações que aquele regime tem feito aquela população indefesa. Muammar Gaddafi era o suprassumo da administração, deixou a Líbia num estado deplorável. E por que não falar de Saddam Hussein? Ah, irmão Josué, você está comparando Ailton José Alves com esses ditadores? Não. Eu quero dizer que esses eram homens salvaguardadas as devidas proporções. Ailton José Alves é homem e tem imposto o seu cajado, como ele diz, de uma forma perversa, tirana, dominadora e opressora sobre o povo. Mas assim como na Coreia do Norte, na Líbia e no Iraque, as pessoas costumam adorar os seus líderes e se submeter aos seus caprichos e às suas opressões, acontece também aqui na IEADPE. Porque a IEADPE também é feito por pessoas, é feita de pessoas. E eu escrevi nos comentários: olha, chamem o pastor Severino do Ramo, chame o pastor Hélio Ribeiro, chame o pastor Jonatas Lins e tantos outros que, por certo, eles terão muitos elogios para fazer a Ailton José Alves agora, numa noite como essa. Por que vocês não chamam? Vem pastores escolhidos a dedos. Vocês sabem que a guerra da informação é uma coisa mundial. A Rússia, por exemplo, quando da Guerra Fria com os Estados Unidos, o que era que ocorria? Depois que passou a Guerra Fria, e a Rússia durante esse período costumava fazer desfiles de tanques, mísseis, armas de defesa antiaérea, e depois se soube, o regime comunista russo estava falido, dividiu-se e sucumbiu-se, e foi sucumbido, e que todo aquele aparato militar que ela apresentava naquele desfile eram caixas moldadas, ocas, para impressionar a população. Então a guerra da contra-informação é grande, é o que essa administração tenta e faz com a população desavisada, porque são negligentes. A Bíblia diz: errais não examinar as escrituras, não conhecer as escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então, vergonhosamente, assim como o pastor João Fernandes, que eu citei com todo respeito, pastor João Fernandes, mas o senhor hoje não me representa, e esses outros aí nem de longe. Por quê? Estão se dobrando, assim como Israel se dobrou diante do bezerro de ouro, quando Moisés subiu ao monte para buscar as tábuas da lei. Essa é a realidade. Não adianta, Ailton José Alves. Não adianta, Ministério de Pernambuco. Vocês estão desviados. E é uma pandemia que tem assolado não só o Brasil,
Esses homens ficam se elogiando, se locupletando um com os outros. E você sabe que Ailton José Alves hoje, todos que vieram dos estados ganharam um envelope. E um presbítero que disse, olha, irmão Josué, eu trabalhei recebendo esses dinheiros de todo o estado de Pernambuco. E ele disse, meu irmão, há 10 anos atrás, já se arrecadava no aniversário de Ailton José Alves 2 milhões de reais, o dinheiro, o presente que ele recebia. 2 milhões. Então você vê, pastores do campo, você acha que vai dar 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil? Não. Então, irmãos, resumindo, para que o vídeo não fique muito longo, eu não deveria nem estar falando essas coisas aqui agora, né? Porque eu quero que vocês assistam aí e leiam atentamente as faixas que por si só falam tudo o que tem acontecido, não tudo, porque é muita coisa, mas minimamente eu diria assim, para levar a verdadeira informação ao público e não a falsa informação que Ailton José Alves e sua administração teimam em passar.